Tem momentos em que tudo em volta parece continuar igual, mas por dentro algo se quebrou. Você segue caminhando, faz o que precisa ser feito, sorri para quem passa, mas sente que a alma está gritando por socorro. Não é um cansaço físico, é algo mais profundo, um vazio que nem o descanso resolve, uma angústia que nem o tempo consegue curar. É quando a alma se cala e o coração só quer desaparecer. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, sentindo que a vida perdeu o brilho, que suas forças se foram, que você ora e não sente resposta, que você busca e não encontra mais sentido. É como se Deus estivesse em silêncio, como se Ele tivesse se afastado no momento em que você mais precisava. Mas escute bem, não é o fim. O que parece silêncio pode ser o início de algo sobrenatural. Quando tudo dentro de você parece esgotado, é porque algo novo está prestes a nascer. É nesse ponto, quando a alma já não suporta mais, que o Espírito Santo começa a agir de forma invisível, porém real. Essa exaustão que você sente não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que você precisa ser restaurado. E restauração não começa com esforço. Começa com rendição, com o momento em que você para de tentar sozinho e começa a permitir que Deus entre. Você não chegou até aqui por acaso. O que você está sentindo agora é um convite do céu, uma chamada suave de Deus dizendo: deixa eu cuidar de você, deixa eu restaurar o que foi quebrado, deixa eu renovar o que foi perdido. Talvez ninguém entenda o que você está vivendo. Talvez ninguém veja suas lutas internas, suas noites sem sono, suas lágrimas no travesseiro. Mas Deus vê. Deus sempre viu. E o Espírito Santo está aqui, agora, pronto para tocar nas áreas mais escondidas da sua alma. Esse vídeo não é apenas uma mensagem, é um reencontro com a voz de Deus. É uma jornada espiritual onde a cada minuto o cansaço começa a dar lugar à presença, onde o desânimo começa a ser expulso pela esperança, onde o vazio começa a ser preenchido por uma paz que o mundo não pode oferecer. Se você está cansado, quebrado, perdido, este é o momento em que o céu se inclina para te alcançar. Fique até o fim, porque o Espírito Santo vai falar com você. Não como alguém distante, mas como um pai que segura sua mão no meio da dor e diz: você ainda é meu e eu vou restaurar tudo, o cansaço invisível da alma. Há um tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas pesa na alma, um esgotamento silencioso que vai se instalando aos poucos, como uma sombra que se espalha dentro do peito. Você acorda, faz o que precisa, cumpre obrigações, mas lá dentro há um vazio que consome a alegria, um peso que nenhuma noite de sono consegue aliviar. É o tipo de dor que não grita, mas corrói. Esse cansaço não vem de um dia difícil, mas de uma sequência de dias em que você foi forte demais. Dias em que engoliu o choro, disfarçou a dor e continuou andando, mesmo sem forças. É a alma pedindo socorro, o espírito clamando por descanso e o coração tentando continuar sem saber como. Mas o que poucos entendem é que Deus vê o cansaço que ninguém nota. Ele percebe o silêncio que você carrega, o olhar que tenta esconder a dor, o esforço que você faz para não desmoronar. Quando todos pensam que está tudo bem, Ele enxerga a batalha invisível acontecendo dentro de você. O cansaço da alma é diferente do cansaço do corpo. O corpo descansa quando dorme, mas a alma só descansa quando volta para Deus, quando encontra refúgio na presença do Espírito Santo. É por isso que, mesmo com tudo aparentemente certo, você pode se sentir esgotado. Porque a alma cansada não precisa de férias, ela precisa de consolo. E esse consolo não vem de pessoas nem de distrações. Ele vem do alto, vem do Espírito Santo que se aproxima quando você já não tem mais energia para buscar. Ele se move em silêncio,
toca onde o mundo não alcança e começa a restaurar o que se perdeu no meio das lutas da vida. Hoje, talvez o que Deus esteja te dizendo é simples, mas profundo. Descansa em mim. Pare de tentar carregar sozinho aquilo que só pode ser curado pela presença. Porque o Espírito Santo não precisa que você prove nada. Ele só quer que você se renda. É nesse momento de entrega que o milagre da restauração começa. O cansaço que te trouxe até aqui não foi em vão. Ele foi o caminho que te conduziu de volta à fonte, aquele lugar onde a alma volta a respirar. O peso que ninguém vê, há dores que gritam. Outras se escondem tão bem que até quem carrega esquece que estão lá. É o acúmulo de frustrações, feridas antigas, expectativas esmagadas e responsabilidades que ninguém compartilha. Um fardo que cresce silenciosamente, invisível aos olhos, mas devastador por dentro. Você continua sorrindo, continua servindo, continua dizendo, está tudo bem, mas lá dentro, uma parte sua está desmoronando. É o peso de tentar ser forte o tempo todo, de carregar uma família, um ministério, uma casa, um passado, sem nunca soltar. E o mais doloroso é perceber que ninguém percebe. As pessoas aplaudem o que você faz, mas ignoram o que você sente. Elas admiram a sua fé, mas não enxergam os buracos escondidos por trás da sua entrega. E no meio dessa pressão invisível, a alma vai se apagando como uma vela consumida sem que ninguém perceba a chama diminuindo. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o cansaço que você não consegue expressar. Ele sabe onde sua fé foi ferida, onde sua esperança foi abalada, onde sua confiança quase morreu. E mais do que isso, Ele não te exige força, Ele oferece alívio. Jesus nunca prometeu que não haveria fardos, mas Ele disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É esse alívio que o Espírito Santo quer trazer agora, não apenas tirando o peso, mas curando o motivo pelo qual você o carrega em silêncio. É hora de reconhecer que você não foi chamado para suportar tudo sozinho, que há um descanso preparado para aqueles que se entregam, para aqueles que reconhecem, Senhor, eu não consigo mais. Esse reconhecimento não é fracasso, é o início da cura. Porque enquanto você tentar esconder o peso, ele te derruba por dentro. Mas quando você o apresenta diante de Deus, ele começa a levantar o que estava prestes a cair. Você chegou aqui carregando algo que não era seu para suportar sozinho. E talvez agora seja o momento de soltar, porque o Espírito Santo está pronto para carregar com você, ou até por você, aquilo que te tem esmagado em silêncio. Quando a oração vira silêncio. Existem momentos em que orar parece falar com as paredes. Você fecha os olhos, tenta buscar, tenta dizer algo, mas nada sai. E mesmo quando saem palavras, elas parecem não passar do teto. O céu, antes tão próximo, agora parece distante. O que antes era consolo, agora parece eco. Você se pergunta, será que Deus me abandonou? Ou pior, será que Ele se cansou de me ouvir? E nesse silêncio, o medo se instala. A dúvida começa a gritar. A alma, já cansada, se sente rejeitada. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é exatamente no silêncio que Ele está trabalhando mais profundamente. Ele não se afasta, Ele te chama para mais perto. Ele não se cala por descaso, mas porque está curando lugares que palavras não alcançam. Há curas que não nascem no barulho, mas na quietude. Há respostas que não vêm por voz audível, mas por transformação interna. E há momentos em que a oração vira lágrima, e Deus ouve cada uma. Quando a oração vira silêncio, Deus não está em outro lugar. Ele está exatamente aí, com você. Ele está no quarto escuro, no momento de desânimo, na tentativa falha de orar. Ele está presente mesmo quando você não consegue sentir. E talvez seja isso que Ele está te ensinando agora, a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo sem ouvir,
a crer que, ainda em silêncio, Ele permanece fiel. O Espírito Santo está te moldando. Ele está fazendo sua fé amadurecer, sair da dependência de sentimentos e entrar na profundidade da confiança. Porque quando a oração vira silêncio, não é o fim da conversa. É o início de algo mais profundo. É o Espírito Santo te ensinando a escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. E no tempo certo, a voz de Deus volta a ecoar. Mas agora dentro de você, não apenas ao redor. O Espírito que ora por você. Chega um ponto em que você simplesmente não sabe mais o que dizer. Você se ajoelha, mas nenhuma palavra parece suficiente. Você tenta clamar, mas o coração está tão pesado que até o clamor morre antes de sair. E nesse lugar de exaustão total, muitos acreditam que Deus se afastou. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você não consegue orar, o Espírito Santo ora por você. Ele intercede com gemidos que não podem ser explicados. Ele entra onde você parou, continua o que você não conseguiu terminar e apresenta ao Pai aquilo que nem você sabe como pedir. Você não está sozinho nesse processo. Mesmo quando você não sente, mesmo quando está em silêncio, existe uma voz ativa dentro de você, a do próprio Espírito, que está sustentando sua fé, renovando suas forças e guiando você de volta ao centro da vontade de Deus. Essa é a beleza da graça. Ela não exige desempenho, ela se manifesta justamente na sua fraqueza. Quando você chega ao fim, o Espírito assume o controle. E ele não se assusta com seu cansaço, não se afasta da sua dor, não te acusa pela sua fragilidade. Ele te entende melhor do que você mesmo. E mais, ele está comprometido em te restaurar. Ele te busca onde ninguém mais consegue alcançar. E nesse exato momento, enquanto você escuta essa mensagem, ele está aí, tocando o seu interior, te envolvendo com paz e intercedendo por áreas que você sequer sabia que precisavam de cura. Essa intercessão não é ocasional, ela é constante. O Espírito Santo não tira os olhos de você. Ele conhece cada suspiro, cada lágrima, cada desânimo escondido. E mesmo que você não fale nada, ele está levando suas dores diante do Pai com profundidade, com amor, com autoridade. Você não precisa ter as palavras certas, você só precisa estar disposto a abrir o coração, porque quando a alma se cala, o Espírito fala. E a restauração começa no exato instante em que você admite: eu não consigo sozinho. O deserto que revela quem você é. O deserto não é um castigo, é um lugar de revelação. Deus não te leva até lá para te destruir, mas para tirar de você tudo que estava te impedindo de ouvir a sua voz. É no deserto que as distrações se calam, os apoios humanos falham e você descobre quem você realmente é. E mais ainda, quem Deus é. Quando tudo à sua volta parece secar, é porque Deus quer que brote algo dentro de você. Ele está arrancando as máscaras, os medos disfarçados de força, as ilusões que você construiu para sobreviver. No deserto, Deus não te permite continuar sendo quem você era, porque Ele está te preparando para algo maior. Foi no deserto que Moisés encontrou o chamado. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E agora é nesse mesmo lugar árido da sua alma que o Espírito Santo está trabalhando em silêncio, revelando sua identidade verdadeira, firmando seus pés na rocha. Você não está perdido, está sendo reposicionado. O deserto é o intervalo entre quem você foi e quem você precisa se tornar. Ele dói porque revela, ele isola porque constrói, ele silencia porque prepara. Deus te levou ao deserto não para te punir, mas para te fortalecer longe dos aplausos, das expectativas e das comparações. Aqui, ele te encontra como você é. E aqui, ele te molda para voltar como alguém que sabe quem é nele. Não despreze esse lugar. É aqui que o céu se abre sem barulho, que a presença vem sem espetáculo, que a força nasce da fraqueza.
O deserto é o laboratório do céu, onde Deus te separa para um propósito que você ainda não consegue enxergar, mas que já está sendo formado dentro de você. O que parece escassez é transformação. O que parece abandono é redenção. E o que hoje é dor, amanhã será marca de testemunho. O toque invisível do Espírito Santo. Você já sentiu algo mudar dentro de você sem saber explicar como? Uma paz repentina em meio ao caos. Um choro que limpa a alma. Um alívio que chega sem ninguém dizer nada. Isso não é coincidência, não é emocionalismo. É o toque invisível do Espírito Santo. Ele não precisa de aplausos, de barulho ou de cenário. Quando ele age, tudo pode continuar igual por fora, mas por dentro algo se transforma. É um toque que ninguém vê, mas que você sente. Uma presença que entra no quarto, na mente, no coração e começa a arrumar o que estava bagunçado. Esse toque não exige performance. Ele vem quando você está sozinho, cansado, frustrado. Ele te encontra onde ninguém mais chega. Ele te visita em momentos comuns, no silêncio do quarto, na lágrima inesperada, na leitura de um versículo, numa palavra que parece ter sido escrita exatamente para você. O Espírito Santo é aquele que não apenas consola, mas reconstrói. Ele não remenda a alma, ele restaura por completo. E tudo isso começa com um toque, invisível, mas real. Simples, mas poderoso. Enquanto você tenta entender tudo, ele simplesmente entra e muda. Muda o clima do ambiente, muda o peso do coração, muda o rumo da sua história. E você não sabe como explicar, mas sabe que não é mais o mesmo. Esse toque é a assinatura de Deus dizendo: eu estou aqui. É a prova de que mesmo sem sinais visíveis, ele ainda se move, ele ainda cura, ele ainda restaura. Ele ainda está contigo. Talvez você não tenha percebido, mas esse vídeo, essa mensagem, esse momento, já é o toque dele. É o sinal de que ele não te abandonou. Ele está tocando agora em áreas esquecidas, em dores antigas, em cansaços escondidos. E esse toque vai iniciar um processo que você não conseguirá impedir. O processo de cura, de renovação, de renascimento. Não espere por um milagre espetacular. O maior milagre é quando você volta a respirar por dentro. Isso começa com esse toque invisível do Espírito Santo que te envolve agora, como um abraço silencioso, mas cheio de poder. A quebra que precede a cura. Existem momentos em que tudo dentro de você parece ter se partido. As certezas desmoronam. Os sonhos perdem o brilho. A fé parece desfiar por entre os dedos. Você sente que chegou ao fim da linha, que não dá mais para continuar. Mas é exatamente nesse ponto de ruptura que Deus começa algo novo. A quebra não é o fim, é o início da cura. Deus permite que certas estruturas desabem para reconstruir você sobre fundamentos que não podem ser abalados. O que você achava que era força, talvez fosse controle. O que você chamava de fé, talvez fosse rotina. E agora, quebrado, sem máscaras, você está pronto para ser moldado pelas mãos do oleiro. Não há cura sem confronto. Não há restauração sem exposição. Deus está permitindo que você se veja como realmente está. Não para te humilhar, mas para te libertar. Porque Ele não quer restaurar só a aparência. Ele quer tocar o que está por trás. O que ninguém nunca viu, mas que tem sangrado em silêncio há muito tempo. Essa quebra é necessária. Porque onde há rachadura, a luz entra. Onde há dor, há espaço para o consolo. Onde há vazio, há fome por algo real. E é aí que o Espírito Santo entra, não para colar os pedaços, mas para te fazer novo. A promessa de Deus nunca foi te manter intacto, foi te fazer inteiro. E muitas vezes a inteireza só nasce depois da ruptura. Quando tudo cai por terra, o que permanece é o que Ele construiu.
Hoje, se você sente que está em pedaços, saiba que está nas mãos certas. O Espírito Santo é especialista em reconstruir vidas a partir do que o mundo descartou. Ele não te joga fora, ele te restaura. A dor que você sente agora é o anúncio de uma cura profunda que está chegando. O Espírito está trabalhando em camadas que você nem sabia que existiam. E quando esse processo terminar, você não será apenas mais forte, você será mais verdadeiro, mais dependente de Deus, mais cheio de vida. Não tema a quebra. Ela é o início do renascimento. Quando a fé parece um fio. Há dias em que acreditar parece impossível. Sua alma está exausta, o coração pesa como pedra e você se pergunta se ainda tem fé. Não é falta de vontade, é falta de forças. Você tenta crer, mas tudo ao seu redor diz o contrário. Tenta confiar, mas o silêncio é profundo. Tenta orar, mas a voz falha. E então vem a pergunta que dói. Será que Deus ainda está comigo? A fé, nesses momentos, parece reduzida a um fio, tênue, frágil, quase invisível. Mas o céu não mede sua fé pelo tamanho dela, mede pela rendição. Um fio de fé ainda é fé, e é mais do que suficiente para mover o coração de Deus. Lembre-se, a mulher do fluxo de sangue só tocou a orla do manto de Jesus. Só isso. E foi o suficiente para ser curada. Pedro, afundando nas águas, só conseguiu dizer: Senhor, salva-me, e foi o bastante para ser levantado. Deus não exige discursos nem força constante. Ele responde ao coração sincero. Quando sua fé parece um fio, é aí que ela é mais verdadeira. Porque você não está acreditando porque tudo está bem. Está acreditando mesmo quando tudo desmoronou. Isso não é fraqueza. Isso é coragem espiritual. Deus não está procurando heróis, está procurando corações dispostos. Corações que, mesmo trêmulos, ainda estendem a mão, que, mesmo feridos, ainda sussurram: eu confio em ti. Esse fio de fé que você carrega agora está sendo sustentado pelo Espírito Santo. Ele não vai deixar que se rompa. Ele está envolvendo essa pequena centelha com sua presença, soprando sobre ela até reacender. Você pode estar no fundo do poço, mas se ainda houver fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, isso já é o suficiente para recomeçar. Porque Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de espaço. E hoje, mesmo fraco, mesmo em silêncio, se você continuar crendo, mesmo que seja só um pouco, saiba, o céu inteiro está se movendo ao seu favor. O tempo da espera e o silêncio de Deus. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé, porque o tempo de Deus nunca é igual ao nosso. Ele não corre quando pedimos pressa, nem atrasa quando queremos que dure. Ele age no momento certo, mesmo que esse momento pareça demorado demais para quem está cansado. E enquanto esperamos, o que mais dói não é o tempo, é o silêncio. Deus parece distante, as orações parecem ignoradas, as promessas parecem esquecidas e a alma, já desgastada, começa a duvidar. Mas é exatamente nesse espaço entre o pedido e a resposta que a fé é forjada. O silêncio de Deus não é desprezo, é tratamento. É nesse silêncio que Ele trabalha em áreas que ainda não estão prontas. Ele não está apenas preparando o milagre. Está preparando você para recebê-lo. Enquanto você espera, Ele está lapidando. Enquanto você se cala, Ele organiza os bastidores. Enquanto você chora, Ele segura suas lágrimas e escreve histórias com elas. O tempo da espera é o campo onde o caráter é regado, a maturidade é cultivada e a confiança é aprofundada. Deus não se apressa, porque o que Ele faz é eterno. Ele não constrói sobre ansiedade, mas sobre confiança. Talvez você não veja nada acontecendo, mas no mundo espiritual, tudo está se movendo. Cada segundo de silêncio é um tijolo colocado na estrutura que Ele está erguendo dentro de você. O Espírito Santo não te abandonou. Ele está presente,
mesmo quando está em silêncio. E esse silêncio não é ausência, é presença que ensina, é amor que amadurece, é cuidado que prepara. Hoje, se o tempo parece longo e a espera insuportável, respire. Não está tudo parado, está tudo sendo alinhado. Deus não chega atrasado. Ele chega no exato momento em que sua glória será mais evidente e sua fé mais profunda. Confie no tempo dele, porque o que vem depois do silêncio é sempre maior do que aquilo que você imaginou enquanto esperava. A presença que reacende a esperança. Quando a alma está cansada e tudo parece escuro por dentro, não é de explicações que você precisa, é de presença, não é de mais respostas, mas de um reencontro com aquele que acalma a tempestade só com um olhar. A presença de Deus não é apenas uma ideia ou uma emoção, é realidade espiritual que invade o natural e transforma o ambiente por dentro. Quando o Espírito Santo se manifesta, o que antes era peso vira leveza. O que era desânimo se torna fôlego. O que estava morto começa a respirar. E talvez você nem saiba como, mas já esteja sentindo isso agora. Um calor no peito, uma paz que você não consegue explicar, um choro sem motivo aparente. Tudo isso é sinal de que Ele está perto, de que a presença dele está te envolvendo, te reacendendo. É essa presença que traz de volta a esperança. Não aquela esperança frágil, baseada em circunstâncias, mas uma esperança que nasce da certeza. Deus está aqui. Deus está comigo. Deus ainda me ama. Não importa quanto tempo você passou afastado, distraído ou até revoltado. A presença dele não te exige perfeição, apenas abertura. Um coração disposto é tudo o que ele precisa para entrar e reacender aquilo que a dor tentou apagar. Você pode ter perdido o ânimo, o foco, a fé, mas ele continua o mesmo. E onde ele está, nada permanece igual. Onde ele entra, o desespero cede lugar à confiança. Onde ele toca, a alma volta a respirar. A presença de Deus não é um prêmio para os fortes, é refúgio para os quebrados. E hoje, essa presença está aqui agora, trazendo de volta aquilo que o cansaço tentou roubar, a esperança. Sinta. Não com os olhos, nem com a lógica, sinta com o espírito. Porque a esperança que nasce da presença é aquela que não morre, mesmo quando tudo ao redor desaba. A nova força que vem do alto. Depois de tudo o que você enfrentou, é normal sentir que não tem mais forças para continuar. Mas a força que Deus promete não é uma repetição da que você perdeu. É uma nova força, não nasce da carne, nasce do Espírito, não depende do quanto você dorme ou do quanto você tenta. Ela vem do alto. Essa força não te transforma em alguém imbatível, mas em alguém sustentado. Ela não te faz ignorar a dor, mas te dá poder para atravessá-la sem ser vencido por ela. É a força que te levanta mesmo sem entender tudo, que te impulsiona mesmo quando ainda há lágrimas nos olhos. Quando o Espírito Santo sopra sobre você, algo desperta. Um fogo suave, mas constante. Um senso de propósito que vai além da emoção. Uma clareza que ilumina o próximo passo, mesmo quando o caminho ainda parece escuro. Essa força é sobrenatural, porque ela não nasce de você. Ela te visita, ela te preenche, ela te ergue e ela tem uma marca. A paz que vem junto. Você começa a andar diferente, não porque tudo mudou, mas porque algo mudou dentro de você. Isaías disse: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não tomam emprestado, renovam, recebem algo fresco, algo que o mundo não dá, algo que só o céu pode liberar. E essa renovação não depende do quanto você merece. Ela depende do quanto você se entrega. É no fundo do poço que a água viva jorra. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você não está sendo apenas restaurado, está sendo revestido.
A força que vem do alto está cobrindo o seu cansaço, anulando suas limitações e te capacitando para viver o que você jamais conseguiria com as suas próprias mãos. Não tente mais sozinho, receba, porque essa força já está disponível e ela não vem para manter você de pé por um tempo. Ela vem para iniciar um novo ciclo, onde o centro não é mais o seu esforço, mas a presença de Deus te sustentando. O reencontro com o céu. Você passou pelo silêncio, enfrentou o deserto, chorou no escuro, orou sem palavras, acreditou com fé ferida. E agora, aqui, há algo diferente no ar. Não é o fim da luta, mas é o começo da revelação. O céu não estava longe. O céu sempre esteve perto. Esse cansaço profundo que você sentiu não foi uma falha espiritual. Foi o grito da sua alma pedindo para voltar à fonte. E Deus não ignorou. Ele ouviu. Ele esperou o momento certo. E agora Ele está te chamando de volta para o lugar onde tudo recomeça. Na presença, na comunhão, na intimidade que restaura. Esse reencontro não é com uma religião, nem com uma rotina espiritual. É com o Pai. Com o abraço que você procurou em outros lugares, com o olhar que nunca desviou de você, mesmo quando você duvidou. O Espírito Santo não te levou ao limite para te punir. Ele te levou até lá para te mostrar que mesmo no fundo do abismo, Ele desce para te encontrar. E quando Ele te encontra, não é para te julgar, é para te levantar. Você não vai sair dessa jornada da mesma forma que entrou. Algo foi quebrado, algo foi curado, algo foi restaurado. A alma cansada que chegou aqui está sendo renovada por dentro. E agora há uma nova luz acesa dentro de você. O reencontro com o céu é isso, perceber que você nunca esteve só, que Deus sempre caminhou ao seu lado, mesmo quando você não sentia, e que agora Ele está te chamando para andar com Ele de uma forma mais profunda, mais verdadeira, mais viva. Você não é mais o mesmo, porque o Espírito tocou, curou, fortaleceu e reacendeu. Você foi restaurado, não por mérito, mas por graça. Guarde essa verdade no fundo do coração. Quando sua alma estiver cansada e sem forças, lembre-se que esse é o cenário perfeito para o Espírito Santo começar uma nova obra. É no fim de você que o céu começa. E agora Ele está dizendo, levanta, anda, eu estou contigo.